Sabe aquela velha história de que antigamente os legistas e coveiros colocavam pequenos sinos amarrados aos mortos para não ter o perigo de enterrar alguém vivo? E se isso fosse o estopim para uma história de terror agonizante? É usando esse estopim que o filme A Autópsia de Jenny Doe nos prende no sofá. Tommy e Austin, seu filho, são os responsáveis por comandar o necrotério de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Os trabalhos que recebem costumam ser muito tranquilos por causa da natureza pacata da cidade, mas certo dia o xerife local traz um caso complicado. Uma mulher desconhecida que foi encontrada morta no porão de uma casa numa cena de massacre. Jenny Doe é como eles começam a chamá-la, pois é como se fosse desconhecida. Conforme pai e filho tentam descobrir a identidade da mulher morta e o que a matou, coisas estranhas e perigosas começam a ocorrer, colocando a vida dos dois em perigo. Fala galera, hoje trago para vocês a resenha e explicação do filme A Autópsia de Jenny Doe, de 2016. Um filme muito perturbador e até mesmo investigativo, que se você aguentar assistir até o fim, terá uma experiência inesquecível. O filme começa nos apresentando uma cena de crime, em que um casal e seu empregado foram brutalmente eliminados. Porém, quando a equipe de investigação chega ao porão, encontra o corpo de uma mulher semi-enterrada, com o torso fora da terra e que aparentemente não tinha nenhuma evidência do que a tivesse matado. Em seguida, somos apresentados aos legistas, Tommy e Austin, que são pai e filho. Tommy, o pai, é o legista-chefe e viúvo, tendo como única lembrança da esposa o filho e o gato que o acompanham. Austin, o filho, namora com Emma e eles estão prestes a sair para o cinema. Emma pergunta para Austin por que tem um sino amarrado ao pé de um cadáver, e Tommy explica que é uma tradição que ele mantém, pois antigamente costumava-se amarrar pequenos sinos nos mortos para não enterrar ninguém vivo por engano. Quando estavam prestes a sair, o xerife aparece trazendo o corpo da mulher desconhecida, a chamaremos assim daqui por diante. Austin se sente mal por deixar seu pai sozinho na autópsia e decide o ajudar nessa última autópsia, pois o xerife queria saber o quanto antes o que havia acontecido com a desconhecida e quem era ela. Aí, no final da noite, ele poderia sair com Emma quando acabasse. Assim, Austin pede para que Emma retorne às 11 horas da noite. Então, é nesse momento que as coisas começam a ficar bem esquisitas. Pai e filho começam a preparar todo o ambiente para começar a autópsia, colocam o corpo na maca, preparam as ferramentas, colocam suas roupas de legista, ligam a câmera de gravação e ligam o rádio na rádio de rock que sempre ouvem. E guardem bem essa informação do rádio ligado. Tommy, então, começa explicando para a câmera que a autópsia será realizada em 3 etapas. Avaliação externa do estado do corpo, avaliação interna, coração, pulmão, trato digestivo e, por último, o cérebro. Uma pausa aqui para explicação. Eu vou separar esse vídeo usando as mesmas 3 etapas. Então vamos lá. Etapa 1. Avaliação externa da desconhecida. O rádio ao fundo noticia que haverá sol o dia todo. Mas a notícia é abafada por Austin, falando a análise externa da desconhecida, idade aparente, cor da pele, cabelo, etc. E todas as informações obtidas também são registradas na lousa, que tem um esboço do corpo, para marcarem aonde há irregularidades, além de cada detalhe analisado ser fotografado para registro. Lembrando que a missão de Tommy e Austin é apenas definir a causa da morte. Ok, eles observam que os olhos da desconhecida estão turvos, indicando que o corpo está morto há dias. Porém, o corpo não está pálido e nem rígido, o que seria normal se esperar de um corpo morto há dias. A segunda observação é que a cintura é muito fina, não condizendo com a estrutura óssea do corpo, podendo ser uma doença congênita.
Mas vamos avançar. Outro detalhe importante é que os pulsos e tornozelos da desconhecida estão quebrados, mas não há nenhum hematoma ou qualquer indício externo que mostre isso. Tommy encontra turfa, um composto orgânico usado na jardinagem, embaixo das unhas da desconhecida e no cabelo também, como se ela tivesse sido enterrada nesse material. Porém, não há esse material na região que eles moram, apenas no norte do país. Apesar de parecer besta, essa informação também é importante. Em seguida, quando abrem a boca da desconhecida, verificam que a língua foi cruelmente cortada. Austin vai tirar a foto para registro e observa que o nariz da desconhecida começa a sangrar e em seguida uma mosca enorme sai de dentro dele. Tommy, o pai, verifica que o dente molar esquerdo da desconhecida está faltando e quando analisa mais a parte interna da boca dela, retira uma linha que estava presa na garganta. Nesse momento, começamos a ouvir trovões, como se uma tempestade estivesse se formando do lado de fora, mesmo o rádio anteriormente ter falado que o dia seria de sol. Etapa 2. A avaliação interna da desconhecida. Meu povo, a etapa 1 foi light em relação ao que vem agora. Apesar das constatações fora do comum e da mudança repentina no tempo, podemos dizer que nada sai fora do explicável. Bem, até agora. O rádio tocando ao fundo, pai e filho se preparam para começar a avaliação interna do corpo, ou seja, abri-lo. As luzes começam a falhar levemente, porém nada fora do comum até aí. Então, o rádio começa a chiar e a perder sinal. Nessa falha do rádio, podemos ouvir um homem pregando e uma mulher gritando, mas muito abafado, tem que voltar algumas vezes no filme para pegar. De repente, começa a tocar uma música antiga, alegremente sinistra no rádio, bem diferente das músicas que estavam sendo tocadas antes. Tommy então pede para Austin voltar o rádio à rádio que estava antes. E aí a autópsia interna da desconhecida começa. Caso você queira assistir ao filme ou rever, se tem estômago fraco, não recomendo, pois o diretor foi bem certeiro em mostrar como realmente é uma autópsia. Bem, assim que começa a cortar, muito sangue começa a sair do cadáver. Austin até diz que não deve sangrar dessa forma, mas para tudo, Tommy, o pai, tem uma explicação racional. Diz que já havia visto tal acontecimento em cadáveres frescos, causado por pressão acumulada. Mas daí você se questiona, mas e os olhos? Não eram de alguém falecido há dias? Está ficando confuso. Realmente, meu jovem gafanhoto, mas vamos por partes que tudo se explicará. Austin pega um pouco do sangue da desconhecida e guarda no frigorífico. Enquanto isso, Tommy continua abrindo o cadáver e fazendo suas análises. Podemos ver que o sangue guardado no frigorífico começa a vazar. Aí vem uma cena agoniante também. Tommy pega o cortador de costelas e começa a quebrar os ossos da desconhecida para analisar e retirar os órgãos. Tommy verifica que a cintura da desconhecida ser muito fina em relação ao restante do corpo não é um problema congênito, mas na verdade é uma consequência do uso constante de espartilhos. Austin até fala que isso já saiu de moda há uns 200 anos, porém Tommy não presta atenção e volta à sua análise. Pai e filho verificam que o pulmão da desconhecida está muito escurecido, a tal ponto que mesmo que ela fumasse 30 maços de cigarro por dia durante 30 anos, não ficaria daquela forma. E o corpo externamente também não apresentava sinais que o pulmão estaria daquela forma, pois ela teria que ter sofrido queimaduras de 3º grau para o pulmão chegar naquele estado. Eles então retiram o coração e observam que está marcado, assim como outros órgãos e cheios de cicatrizes. Porém, o corpo externamente está intacto, sendo que por dentro está estraçalhado, e os dois legistas não conseguem entender. Então, a chuva e trovões pioram, além das luzes voltarem a piscar. Tommy, então, num breve momento de reflexão, começa a entender que a moça sofreu muito para morrer. Eles ouvem um barulho estranho e quando Austin vai verificar, encontra o gato na ventilação, vivo, mas com os ossos quebrados. Então, Tommy o sacrifica numa cena bem triste e leva ao crematório. O pior é que eles não acham estranho o gato todo quebrado. Talvez tenham pensado que ele caiu? Quando Tommy e Austin vão autopsiar o estômago da desconhecida, encontram uma flor venenosa paralisante, conhecida como figueira do diabo.
muito encontrada no norte dos Estados Unidos. No rádio, o radialista, que antes falava que o dia seria de sol, agora começa a falar que estava vindo uma tempestade muito séria e que todos deveriam ficar em casa. Austin, sentindo que algo muito estranho estava por vir, fala para o pai que seria melhor eles terminarem a autópsia no dia seguinte. Porém, Tommy é um homem de palavra e disse que teria a causa da morte até o final daquela noite. Além da planta, Tommy retira em seguida um pequeno saquinho de pano do estômago da desconhecida, que continha o dente molar dela dentro e alguns inscritos e algarismos romanos escritos. Então, os dois começam a trabalhar com a hipótese de que a desconhecida tenha sido submetida a algum ritual. Eles começam a listar todas as evidências que têm. Primeiro, amarraram a desconhecida e quebraram os seus pulsos e tornozelos no processo. Depois, arrancaram a língua, a envenenaram e paralisaram e a forçaram a engolir o saquinho de pano com o próprio dente dentro e depois a torturaram internamente. E por fim queimaram, como se fosse um sacrifício. Tudo faz sentido e o rádio continua noticiando a tempestade. Porém, Tommy diz que é impossível alguém sofrer tudo isso e ainda ficar com o corpo na parte externa intacto, como se nada tivesse acontecido. Então, o rádio continua noticiando até que em um momento o radialista fala que eles não irão a lugar nenhum. Austin ouve e aquela música alegremente macabra começa a tocar de novo. Austin, captando que o negócio vai piorar, fala para Tommy, seu pai, que é melhor eles saírem dali. Mas Tommy continua a cortar a desconhecida e eles descobrem na parte interna da pele dela, no torso, os mesmos desenhos do saquinho de pano que tinha no estômago dela. Agora, como eles foram feitos, não me pergunte. Antes de continuarem, as portinhas das gavetas mortuárias começam a se abrir e a lâmpada acima deles explode. Tudo fica escuro e ouvimos um barulho como de um corpo guardado na gaveta estivesse rastejando de lá de dentro e caído no chão. Austin acende a lanterna do celular e vemos que todas as portas das gavetas estão abertas e que os 3 corpos que estavam lá sumiram. Finalmente, Tommy fica sem explicação para o que está acontecendo e decide ir embora com Austin. E é aí que começamos a última etapa da autópsia. Etapa 3, o cérebro. Pai e filho caminham no escuro para chegar à escada que dá acesso à saída, pois o necrotério fica no subsolo da casa e sem energia o elevador não funciona. Mas as coisas não seriam tão fáceis para eles. Eles chegam até a porta do porão, mas ela não abre, pois devido à tempestade, uma árvore caiu em cima dela, a bloqueando. E para variar, o celular de Austin também não tem sinal. Eles decidem ir até o escritório, pois lá tem um telefone fixo. Conforme caminham no corredor escuro, iluminado pela fraca luz do gerador que começou a funcionar, ambos começam a ouvir os sinos que, por tradição, Tommy amarrava no tornozelo dos mortos que ele autopsiava. Eles correm até o escritório e, chegando lá, Tommy tenta ligar para o xerife. Mas a ligação falha e o telefone para de pegar. Eles começam a ouvir o sino novamente e alguma coisa tenta abrir a porta violentamente. Então, eles usam o armário para segurar a porta. Austin fala para o pai que era a desconhecida que estava fazendo tudo aquilo, pois tudo estava bem antes de eles abrirem ela. Tommy não dá crédito ao filho e vai ao banheiro lavar o corte que ele tinha feito no braço. No banheiro, Tommy é atacado, pelo que podemos entender ser uma projeção demoníaca da desconhecida que quebra sua costela. Então, Austin o ajuda e agora ele realmente começa a acreditar que estão lidando com forças sobrenaturais. Pai e filho saem do escritório e voltam para o local da autópsia. Lá, eles contatam que os órgãos retirados do corpo começaram a se decompor rapidamente. Então, decidem levar o corpo da desconhecida para o crematório e acabar logo com tudo aquilo. Sabem de nada, inocentes. Tommy fecha novamente o corpo da desconhecida e atrás dele, a porta do necrotério fecha lentamente. Austin tenta abrir a porta, mas ela estava trancada. Ele tenta abri-la usando um machado, mas do lado de fora, um dos corpos está os aguardando caso saiam. De saco cheio, Austin pega todo o líquido inflamável que encontra e joga em cima do corpo da desconhecida, ateando fogo em seguida. Mas o fogo começa a consumir tudo, menos a desconhecida. Então, Tommy pega o extintor de incêndio e começa a apagar. Nada é
muito danificado e eles observam que o elevador volta a funcionar. Munidos do machado, eles correm até o elevador, mas o mesmo se fecha e eles conseguem ver pelo espelho côncavo do corredor que um dos corpos se aproxima, tocando seu sininho a cada passo dado. Então, oscilando junto com a eletricidade, o elevador abre a porta novamente e eles entram, mas a porta não se fecha e a eletricidade acaba. Desesperado, Tommy pega o machado e acerta o corpo que se aproximava. Entretanto, o corpo faz um som estranho e Austin vai verificar, e eis que é Emma, sua namorada, que havia voltado conforme ele tinha pedido e foi machadada pelo seu pai. Pai e filho entram no elevador para ir embora, porém não funciona. Eles decidem então voltar para a sala aonde a desconhecida está e descobrir como ela morreu, pois essa seria a única forma de pará-la. Chegando lá, eles começam a última etapa da autópsia, a análise do cérebro. Austin então faz todo o procedimento e retira um pedaço do cérebro e olha no microscópio, fazendo uma constatação terrível. O cérebro estava vivo, ou seja, aquele corpo que eles estavam autopsiando estava vivo e sentindo tudo o que eles estavam fazendo. A desconhecida estava viva, mesmo eles tirando seus órgãos e tacando fogo nela. Tommy fala que alguma energia está mantendo a desconhecida viva e começa a se aproximar dela. Enquanto isso, Austin volta a analisar o saquinho de pano que eles tiraram do estômago e dobrando-o, conseguindo formar uma inscrição, que trata-se de um versículo bíblico, Levítico, capítulo 10, versículo 27, que fala sobre a punição dada àqueles que mexem com necromancia e adivinhação, além de que há no pano um ano, que seria 1693, ou seja, século 17. Assim, eles começam a juntar as peças do quebra-cabeça. A desconhecida tinha cintura de quem usava espartilho, terra nas unhas e nos cabelos, que só é encontrada na Nova Inglaterra, e o saquinho encontrado no seu estômago continha a data em que ocorreu a famosa caça às bruxas nos Estados Unidos, além do versículo bíblico que indicava que ela era uma bruxa, por isso foi torturada. Porém, Tommy fala que não havia bruxas, que na verdade todas eram garotas jovens e inocentes que foram vítimas de um delírio coletivo da época, que provavelmente a desconhecida foi torturada injustamente, pois era inocente. Então, o ritual que fizeram com ela deu errado e acabou criando aquela entidade que eles estavam tentando destruir. E como ela sentiu toda a tortura que fizeram com ela na época e tudo que eles fizeram com ela agora na autópsia, ela queria se vingar, fazendo com que eles sentissem também. Tommy finalmente entende o que a entidade quer e se aproxima dela, enquanto Austin vai segurar a porta que está sendo esmurrada pelos cadáveres. Tommy fala para o cadáver da desconhecida que não quer lutar com ela, que quer ajudá-la e pede por favor que ela não machuque Austin. E aqui eu vou colocar o que eu interpretei com toda a informação que o filme deu e insinuou, pois não é falado. A entidade provavelmente aceita o argumento de Tommy e em troca de não machucar Austin, ele teria que se sacrificar sentindo tudo que ela sentiu, tudo que ele fez com ela. Assim, as batidas na porta param e Tommy começa a passar tudo o que a desconhecida passou. Seus pulsos e tornozelos são quebrados, seus ossos são cortados e assim por diante. Ao mesmo tempo que ele vai sofrendo essas coisas no corpo dele, o corpo da desconhecida vai se curando nos mesmos lugares. Porém, Tommy não aguenta tamanha tortura e insinua para Austin o finalizar com um bisturi. Austin reluta, mas vendo o sofrimento do pai, ele acaba o finalizando e o sacrifício de Tommy para a desconhecida não é concluído. Então, depois de finalizar Tommy, a energia volta e tudo parece voltar ao normal. Austin ouve várias viaturas e o xerife o chamando, falando que estão tirando a árvore que impede a saída. O xerife pede para Austin empurrar a porta, mas ela continua emperrada, mesmo sem a árvore. Então, o xerife começa a cantar aquela música macabra que sempre tocava no rádio. Austin, assustado, começa a caminhar de costas e encosta no corrimão saliente da escada. Ele ouve o sino do cadáver tocando e olha para baixo, mas não vê nada. Porém, quando ele olha para frente novamente, vê seu pai, e com o susto o corrimão se quebra e ele cai, não sobrevivendo. Aí chegamos ao final do filme, que nos mostra o
dia ensolarado, e a equipe do xerife retirando os corpos e investigando o local. E no rádio, que permaneceu ligado, o radialista fala que o dia será agradável e que será o 4º dia de sol consecutivo, ou seja, a tempestade nunca existiu, assim como todos os corpos autopsiados permaneceram intactos em suas gavetas, nunca saíram de lá. O xerife, de saco cheio, fala para levarem o corpo da desconhecida para a Virgínia, pois não queria mais massacres no seu condado. Então, o corpo da desconhecida é colocado no carro que a levará. E durante o percurso, a rádio, que estava passando um pastor pregando, começa a tocar a música macabra, e a câmera passa lentamente pela desconhecida e para, focando em seus pés, acabando a cena com o seu dedão se mexendo e o som de um sino tocando ao fundo. Fala galera, A Autópsia de Jenny Doe é um filme bem perturbador e gera bastante teorias. Vou explicar para vocês agora o que o filme nos faz entender. Primeiro, os que sobreviveram à entidade da desconhecida a enterraram e fugiram. Aí, o casal que está morto na cena de início junto com o funcionário provavelmente foi reformar o porão e quando a desenterraram todo o tormento começou. 2. Desde a etapa 1 da autópsia, a entidade da desconhecida tenta impedi-los de continuar, mexendo na eletricidade e fazendo o rádio noticiar a tempestade, para que eles não fizessem a autópsia. Apesar de ter o corpo paralisado, a entidade conseguia interferir na mente das pessoas ao redor, pois a tempestade nunca aconteceu e nem os corpos saíram das suas gavetas. Terceiro, cada processo que Tommy fez na desconhecida, ele sofre algo parecido em seguida, como quando ele entra na etapa 2 e a corta, logo ele se corta também. Quando ele quebra os ossos da costela dela, o gato dele também tem a costela quebrada e ele em seguida quando é atacado no banheiro. Quarto, a entidade não poupa Austin no final porque Tommy não cumpriu sua parte no acordo, pois quando ele pede para Austin o matar, ele não sofre tudo que a desconhecida sofreu e o ritual não é concluído. Então, entende-se que é por isso que a figura de Tommy aparece para Austin o assustando e ocasionando sua queda. Quinto ponto, por ser inocente, o ritual realizado na desconhecida na época da caça às bruxas provavelmente invocou alguma entidade que fez um acordo de vingança com ela, deixando seu corpo como receptáculo eterno, bem ao estilo Garota Infernal para quem já assistiu o filme. Sexto e último ponto, a cena final que mostra a desconhecida mexendo o dedão pode significar que, quando Tommy e Austin tiraram o saquinho com o versículo bíblico e o dente dela dentro, libertaram a entidade que estava presa ao corpo da desconhecida. E quando eles tiraram a planta que a mantinham paralisada, também libertaram seu corpo. Bom galera, é isso, espero que tenham gostado, comentem o que vocês acharam dessa história e não esqueçam de seguir o canal e compartilhar o vídeo. Valeu!